Vem para cá, Héctor, então. Você pode aplaudir forte a Jesus? Boa noite, Recap. Muito fraco, muito fraco. Boa noite, Recap. Amém. Vocês estão bem nessa noite? Amém. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Héctor. Eu estudo lá no CFNI, nos Estados Unidos, uma faculdade bíblica. E recentemente eu estava servindo em um acampamento de jovens, assim como o Recamp, porém lá. Um acampamento muito louco. A gente teve 5 semanas de acampamento e antes delas ainda tivemos 2 semanas de preparação. Então foram 7 semanas aí que a gente dedicou ao Senhor. E, cara, nessas 7 semanas eu vi muitas maravilhas, muitos milagres. O Senhor se moveu, transformou vidas. E coisas extraordinárias, né, como a gente sempre fala. E se você me perguntasse o que mais me marcou nessas 7 semanas, não foi nenhuma dessas coisas. Mas a maior lição que Deus colocou no meu coração foi que a maior transformação, ela acontece quando alguém descobre quem ela é diante de Deus. E foi sobre isso que o que Deus ficou martelando na minha mente durante esse acampamento, era que antes de eu servir, antes de eu pregar, antes de eu liderar, antes de eu fazer qualquer coisa, eu era um filho de Deus. Vocês são filhos de Deus. E eu percebi que Deus, durante aquele acampamento, Ele não só estava fazendo milagres, quebrando vícios, quebrando correntes e cadeias e etc., mas Ele estava restaurando identidades. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Em Romanos, se a produção puder colocar já na tela, Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17, você também que tem a sua Bíblia, seja ela em papel ou no celular, se você puder abrir em Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17, a gente vai falar sobre filiação como um estilo de vida. A filiação é a ligação de uma pessoa a outra a partir do reconhecimento da parentalidade da mesma. Ou seja, é a ligação do seu filho com seu pai. Simplesmente isso. A gente vai falar sobre nós como filhos perante ao nosso Pai, Deus. E eu acredito que essa é uma das verdades mais mal compreendidas da vida cristã. Porque Deus, Ele nunca deixa de ser pai, mas muitas vezes nós deixamos de ser filhos. Nós deixamos de viver como filhos. A gente fica tão ocupado com a rotina da igreja, a gente fica tão ocupado servindo a Deus, e a gente esquece de viver como um filho de Deus. E nesse texto, Paulo não somente fala sobre identidade, mas ele também nos mostra um processo. Porque a filiação, ela é um processo. Então a gente vai caminhar não somente nessa identidade, mas também nessa jornada. Romanos 8, versículo 14 ao 17 fala: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente viverem com medo, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E hoje eu quero mostrar para você uma revelação progressiva dessa filiação. E eu separei ela em 3 realidades. A primeira, você é um filho de Deus. A segunda é que filhos são guiados pelo Espírito. E a terceira, filhos são herdeiros. E eu quero que você veja isso como uma jornada, porque a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você recebe essa identidade de filho de Deus e você começa a caminhar nessa identidade. Então eu vou mostrar para você como viver nessa identidade, mas também como amadurecer nela. Porque para mim é impossível você viver a plenitude da vida cristã, é impossível você viver tudo aquilo que a vida cristã pode te proporcionar, sem você primeiramente entender que você é um filho de Deus. E antes da gente ir para o nosso primeiro ponto, eu quero só falar que muitas vezes o mundo, ele ensina você que você tem que conquistar as coisas, você tem que conquistar a sua identidade, você conquista o sucesso, a aprovação, o reconhecimento, porém no reino de Deus é completamente diferente. A nossa identidade, ela não é conquistada, mas ela é recebida. E é isso que Paulo começa dizendo, se a gente puder voltar para o versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja, o Espírito Santo, ele apenas confirma aquilo que Deus declarou sobre você. Você não precisa fazer algo para se tornar um filho de Deus. E como eu falei, a identidade ela não é conquistada, mas ela é recebida.
Então você não está tentando se tornar um filho, mas você está se despertando e acordando para a realidade de que Deus já te adotou como filho dele. Você não está construindo a sua própria identidade, mas você está descobrindo uma identidade que Cristo conquistou naquela cruz. Quando Cristo na cruz fala, está consumado, Ele não está apenas pagando pelos nossos pecados, mas também está abrindo um caminho para a gente receber essa identidade, para a gente entrar e ser parte na família de Deus. Então veja, você era amado antes de você perceber, você já era escolhido antes de você sentir, e você já era filho, mesmo nos momentos que você viveu como um órfão. E existe um livro chamado O Cavalo e o Seu Menino, do C.S. Lewis, e nesse livro ele fala sobre um menino chamado Shasta. Shasta, ele cresce com um homem que verdadeiramente nem é seu pai, ele cresce sem propósito, ele cresce sem um destino, ele cresce no meio do nada. E certo dia isso muda porque ele sai desse local e ele vai em busca de respostas sobre a vida dele, sobre quem ele é. E depois de muito tempo ele chega num reinado, ele chega diante do rei, e no momento que aquele rei olha para Shasta, ele reconhece o menino, não como uma pessoa aleatória, mas como seu filho. Então Shasta era como se fosse o filho perdido, e naquele momento tudo muda na mente dele. Todos os momentos em que ele achava que ele era insignificante, todos os momentos que ele achava que a vida dele não tinha um propósito, esses momentos acabam tomando um novo significado. Porque agora ele está diante de um rei, e esse rei olha para ele e chama ele de filho. E veja, a história de Shasta, ela não muda naquele momento, porque a história dele não muda naquele momento. Mas a história dele, ela tem uma virada de chave, porque a partir daquele momento, ele descobriu quem ele era. A partir daquele momento, ele deixou de viver como um órfão e viveu como um príncipe. E acredito que existem pessoas hoje que vivem da exata mesma maneira. Talvez você ame a Deus, você venha à igreja, você leia a sua Bíblia, você tenha o seu momento de devocional, porém você ainda tenta conquistar um amor que Deus já está te entregando e totalmente de graça. Talvez você tenha um relacionamento com a igreja e você se vê como um servo de Deus, mas você não tem um relacionamento com Jesus e você não se vê como um filho de Deus. Talvez você tenha deixado outras vozes definirem quem você é, o seu passado, os seus erros, as pessoas à sua volta. Porém, essas vozes elas não têm autoridade para definir quem você é, e somente o Pai. Amém? Então, essa semana não tente viver distante de Deus, não tente encontrar Ele usando as palavras perfeitas, mas apenas abra o seu coração. Vá até Deus como um bebê, vá até o seu pai e abra o seu coração, tenha uma conversa honesta com Ele, como um filho tem como um pai. Porque filhos, eles não precisam conquistar esse acesso ao Pai. Porque Ele já entregou isso para a gente já pertence à casa de Deus. Então viva sabendo que Deus já declarou quem você é. Você não precisa viver tentando provar o seu valor, mas você precisa viver diante da identidade que Deus te entregou. Porém, a filiação, ela não termina somente na identidade. Ela continua e ela vai para a direção. Porque um filho, ele não somente sabe quem ele é, mas ele sabe ouvir a voz do Pai, ele sabe obedecer a voz do Pai. Então, se a produção puder colocar versículo 14 aqui na tela. Porque todos os que são conduzidos ou guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, como eu sei que eu sou um filho de Deus? Porque eu sou guiado pelo Espírito Santo. Um filho não somente sabe quem ele é, mas ele ouve a voz do seu pai, ele obedece à voz do seu pai. E muitas pessoas, elas querem ser usadas por Deus, porém poucas pessoas querem ser guiadas pelo Espírito Santo. Poucas pessoas querem deixar os seus planos e as suas vontades de lado e viver aquilo que o Espírito Santo tem para elas. Isso é totalmente diferente, você ser usado e você ser guiado. Porque você ser usado pode ser somente um momento, assim como Deus mesmo usou o jumento na Bíblia. Porém, ser guiado, ela requer constância. Ser guiado é você criar um estilo de vida, é você criar um hábito de todo santo dia, você perguntar ao Espírito Santo o que você quer de mim, o que você quer para a minha vida, o que você quer fazer comigo hoje. E é isso que a maturidade espiritual, de fato, ela não é grandes coisas uma vez ou outra na sua vida, mas é os pequenos atos de obediência, os pequenos detalhes do seu dia a dia. E eu posso dar um exemplo da minha própria vida para vocês, porque como eu contei, eu estava nesse acampamento de jovens, e para ser sincero, nem era dos meus planos e nem da minha vontade fazer esse acampamento.
Lá por dezembro eu estava me registrando para o meu próximo semestre da faculdade e eu tinha que escolher uma das aulas de ministério. E uma das opções era esse acampamento, porém, na minha visão, era uma das últimas opções. Porque não só era um comprometimento que eu tinha durante o semestre, mas também durante as minhas férias. Porque as férias para a gente lá é entre abril, maio até agosto. E o acampamento é bem em junho e julho. E para mim era algo que eu jamais ia cogitar, porque eu queria vir para o Brasil, eu queria ficar aqui com a igreja, ficar com a minha família, com os meus amigos. Porém, Deus foi mudando a direção do o direcionamento do meu coração e foi falando a mim, e eu cheguei no momento em que tinha que tomar uma decisão, ou seguir os meus próprios planos, ou seguir aquilo que Ele estava me direcionando a fazer. E graças a Deus, eu obedeci a Ele, e hoje eu posso falar que foi uma das melhores decisões da minha vida. E ser guiado pelo Espírito Santo não somente acabou nesse sim, que eu dei lá em dezembro, mas também durante o acampamento e durante principalmente a primeira semana do acampamento, foi algo que me tocou muito, porque durante os momentos de apelo e no final do culto, todos o nosso time, a gente se espalhava pelo auditório e a gente ia orar pela pessoa. Nosso objetivo é que nenhuma das pessoas no auditório saíssem sem ter recebido uma oração. Então, todo o nosso time, cerca de 200 pessoas, a gente se espalhava pelo auditório, conversava com cada pessoa e depois orava por ela. E eu estava me cagando de medo, porque era inglês, eu achava que eu ia passar vergonha, eu achava que eu ia orar pela pessoa e a pessoa ia soltar um thank you. E não ia acontecer nada, a pessoa não ia, sei lá, começar a chorar, a pessoa não ia contra Jesus. Eu acreditava na minha mente, eu só ia passar vergonha. E nas 4 noites das primeiras semanas, eu lembro que eu orei por 5, 6 pessoas no máximo. E tinha 1000. Porém, na semana seguinte, na segunda semana, foi completamente diferente. O Espírito Santo continuou falando comigo e dessa vez eu entrei em obediência. E eu via que cada pessoa que o Espírito Santo me mostrava, eu ia orar por ela. E cada pessoa que orava ou chorava, ou manifestava e depois encontrava a libertação, ou a pessoa encontrava Jesus, ou ela aceitava Jesus, ou ela quebrava um vício da vida dela. E à medida em que eu ia fazendo isso, eu podia entender que, por mais que o medo estava na minha mente e era a decisão mais fácil, a decisão mais confortável a tomar, eu percebi que vale a pena seguir a voz do Espírito Santo. E o que mais me marcou não foi esses milagres e todas essas coisas, mas foi que tudo isso começou num simples ato de obediência, não só da minha parte, mas também de todos as 200 pessoas que faziam parte do nosso time. E ali eu entendi que Deus ele não procurava alguém perfeito, mas Ele procurava alguém disponível. E veja, a voz do medo, ela sempre vai pedir conforto, porém a voz do Espírito, ela sempre vai produzir transformação. E talvez Deus já esteja falando com você, mas você continua procurando um sinal maior, uma confirmação perfeita, mais alguma resposta de Deus. E enquanto você faz isso, você continua parado. O Espírito Santo continua falando, porém você continua parado. Então não tente controlar todos os detalhes da sua vida, mas vive uma vida guiado pelo Espírito. E que nem eu falei, significa o hábito de significa você criar o hábito de perguntar ao Espírito Santo o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer da minha vida. Você pergunta isso antes de você tomar uma decisão, antes de você começar um relacionamento, antes de você aceitar uma oportunidade, antes de qualquer decisão, sendo ela importante ou não. Aprenda a fazer da voz do Espírito Santo a maior referência para você. Porque filhos não vivem guiados pelo medo, mas filhos vivem guiados pelo Pai. E quando você entende quem você é, quando você aprende a seguir a voz do Pai, então uma terceira verdade aparece. Filhos são herdeiros. E é exatamente isso que Paulo fala no versículo 17, se a produção puder colocar mais uma vez na tela. Caraca, obrigado. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então veja, toda vez que a Bíblia menciona você ser herdeiro ou menciona a herança, ela não somente fala daquilo que você recebe, mas também daquilo que você carrega. Porque filhos não recebem apenas uma identidade, não recebem apenas uma direção, um direcionamento, mas eles também recebem herança. E a herança é um presente, ela é algo de graça, porém ela requer maturidade para você
ser capaz de carregar ela. Você não precisa conquistar a sua herança, até porque Cristo já conquistou isso por você, ponto final. Porém, Cristo, Deus quer moldar um caráter em nós, capaz de refletir aquilo que recebemos dele. A herança, ela não é somente um privilégio, mas ela também é uma responsabilidade. E quando o meu pai fez 50 anos, a gente fez uma festa para ele. E durante essa festa, eu, minha mãe e meus 2 irmãos, a gente lavou os pés dele. E logo depois disso, a gente abriu para um momento para as pessoas irem até a frente e falarem algo para todos ouvirem sobre o meu pai, alguma coisa que eles talvez admirassem nele, alguma curiosidade. E uma por uma, começou a ir na frente, começou a falar coisas sobre o meu pai, coisas que até mesmo eu não sabia. E naquele momento, eu lembrei de quando eu era pequeno, quando as pessoas chegavam até mim e falavam, você vai ser como seu pai. E naquele momento, aqueles 2 pensamentos colidiram. As pessoas falando sobre meu pai, falando bem do meu pai, e também as pessoas falando sobre como eu seria como ele. E eu percebi que quando as pessoas olhavam para mim, elas não esperavam somente ver quem eu sou, mas também aquilo que eu carrego, da onde eu sou. E é exatamente sobre isso que a filiação é sobre. Quando as pessoas olhavam para mim, elas esperavam encontrar algo do meu pai em mim. Porque ser filho não é você fazer apenas parte de uma família, não é somente você carregar um sobrenome, mas é carregar aquilo que vem do pai. E veja, as pessoas do mundo, talvez elas nunca vejam Deus com seus próprios olhos. Porém, elas veem os filhos e as filhas de Deus todo santo dia. Todo santo dia você pode fazer a diferença, você pode escolher não só carregar, mas também expressar o amor de Deus e impactar a vida de alguém. Porque se você se chama de cristão, que literalmente significa pequeno Cristo, quando as pessoas olham para você, elas não devem somente ver a você, mas elas deveriam ver o seu Pai. Deveriam ver a Cristo. Elas devem enxergar um reflexo do seu Pai. Então, não viva a sua vida como se fosse apenas sobre você. Porque você carrega uma herança, você representa uma família e você pertence a um reino. Isso muda completamente a maneira como você vive. Então, de hoje em diante, você escolha carregar e também expressar a natureza, o amor, a pureza, o caráter de Deus. Não negocie por algo temporário aquilo que Cristo conquistou de forma eterna para você. Então não troque a sua identidade por aprovação, não troque a sua pureza por um momento de prazer, não troque a sua herança por coisas banais desse mundo, porque, veja, você não mais luta para receber essa herança, mas você luta para honrar a herança que o Pai te deu. O mundo precisa enxergar o Pai através dos filhos. E quando a gente junta essas 3 verdades, você é filho, filhos são guiados e filhos são herdeiros, é muito fácil de entender por que o inimigo luta tanto contra isso. Porque o foco, o objetivo principal do inimigo não é que você duvide de Deus e que você nunca tenha um encontro com Deus de forma geral, mas é que você nunca conheça Deus como seu Pai. Porque a partir do momento que você conhece Deus como Pai, você começa a viver como um filho. A partir do momento que você começa a viver como um filho, você começa a ser guiado pelo Espírito Santo. A partir do momento que você começa a ser guiado pelo Espírito Santo, você entende aquilo que você recebeu e você começa a expressar a natureza de Deus. E a partir do momento que você expressa a natureza de Deus, vidas são transformadas. Amém? Então hoje meu convite não é que você somente acredite em Deus, mas que ao longo dessa semana, ao longo desse mês e por toda a sua vida, você viva plenamente consciente de que você é um filho de Deus. Não viva tentando impressionar o Pai, não viva tentando buscar sempre as frases, as palavras perfeitas, mas abra o seu coração a Ele. Dê liberdade para o Espírito Santo guiar cada passo da sua vida. Aprenda a viver sendo guiado por Ele. E durante a sua jornada, amadureça também. Tenha consciência de que você é um herdeiro, de que você recebeu uma herança. E que as suas atitudes, elas reflitam a sua herança, que você venha escolher a santidade, que você venha escolher o amor e, acima de tudo, que você venha escolher a obediência. Não para você conquistar uma identidade, mas porque essa já é a sua identidade. Isso é quem você é isso que você recebeu. E se Deus já fez de você o seu filho, não viva como se você não pertencesse à casa do Pai, mas escolha viver diariamente como um filho ou filha de Deus. Amém?